Olá, gente. Meu nome é Erickson, sou pastor há 25 anos e trabalho com som há mais de 30 anos. Se você caiu de paraquedas nesse canal, seja bem-vindo. O conteúdo desse canal é exatamente esse: pastor e sonorização de igrejas. Você sabia que pessoas podem ter saído de sua igreja ou de nossas igrejas por causa do som? Parece uma pergunta feita por alguém que não conhece a palavra de Deus, parece uma pergunta feita sem nexo, mas pessoas já deixaram de ficar em nossas igrejas por causa do som mal equalizado, um som muito alto, um som irritante. Eu mesmo já fui em igrejas que o som era muito irritante. Já ouvi mensagens onde o pastor de fato era um pastor eloquente, um pastor que soube interpretar bem, homileticamente, hermeneuticamente, a mensagem, a palavra, a leitura, a dicção dele era boa, mas o som muito alto, um som com microfonias, um som com estalos, quando ele aumentava um pouquinho a voz. E já vi em várias igrejas pessoas se levantando e saindo porque não aguentavam o som naquele ambiente, às vezes um ambiente pequeno, às vezes um ambiente fechado, às vezes um ambiente sem climatização, e aí vem o som com as suas dificuldades, e lamentavelmente algumas pessoas se retiram e não voltam mais para aquela igreja, né? Eu já tive a experiência, já conversei com pessoas que falaram para mim: pastor, eu não vou a determinada igreja, e citou o nome para mim, porque o som lá é muito alto, é desconfortante aos nossos ouvidos, a gente fica com um zumbido nos ouvidos. E esse canal, ele tem o interesse de levar isso a sério. Nós precisamos ter um som que seja um som agradável. Outra experiência que eu tive foi o seguinte: alguém falou para mim: pastor, eu estava na igreja e assim, a mensagem do irmão foi uma mensagem assim tão fraquinha, nos nossos termos de falar, você que é cristão e me entende, né? A mensagem assim tão fraquinha, mas pastor, mas o som era tão agradável, pastor, um som onde o grave, o médio e o agudo se combinam, o reverb estava tão bem equalizado, tão bem colocado, que a mensagem não estava boa, mas era gostoso ouvir a voz. E eu achei isso muito interessante, para nós entendermos a importância que tem da sonorização em nossas igrejas, né? E como pastor, eu tenho procurado ajudar outros pastores e alguns técnicos quanto a isso, para nós não afastarmos pessoas que vêm a nossas igrejas, ou que estão em nossas igrejas, mas estão assim irritadas por causa do som, não gostam porque o som é muito alto, né? E eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo: som bom não é som alto. Aqui na nossa igreja nós estamos também tratando da questão da acústica. Inclusive eu trouxe um engenheiro, né, um engenheiro de áudio, nossa igreja. Ele fez toda a medição necessária, inclusive foi de Recife. Nós pagamos para ele vir fazer isso, e ele fez todos os cálculos e disse o que era preciso e nos passou o orçamento. E eu confesso para os irmãos que o orçamento ficou além, né, dos nossos recursos, ficou assim muito alto. Para vocês terem uma ideia, na época nós iríamos gastar em torno de 40 mil reais, e eu disse: não, é muito alto o custo, mas nós podemos fazer coisas que nós estamos fazendo aqui, que eu quero ensinar para você, coisas pequenas na acústica que muda
profundamente a nossa acústica, onde o som vai se encaixar melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas que nós estamos fazendo aqui em nossa igreja, para você ter uma ideia. Quem sabe não serve para você também. Nós começamos nessa questão do tratamento de acústico, começamos com cortina. Gente, pense numa coisa importante para as nossas igrejas e que fica bonito, independente da cor que você escolher. Aqui nós temos um brim pesado, né? E nós temos esse brim em toda a parte do púlpito, né? No caso fica atrás do pastor. Nós temos esse brim aqui e nós também temos cortina lá no fundo. Vai dar um pouquinho de reflexo, mas lá atrás nós também temos cortina. Pense numa coisa importante para a acústica das nossas igrejas, tecido, é pano. Outra coisa que nós temos feito, perceba o que nós estamos fazendo aqui, ó, nós já colocamos 16 placas de lã de rocha, nós mesmos fabricamos, não precisa gastar muito. Desse lado nós colocamos 6, né? Desse outro lado aqui nós colocamos 10, são placas de 1,20 por 40 centímetros. Eu vou mostrar para vocês como foi que nós fizemos essas placas e que melhoraram mais uns 10, 20% da nossa acústica. Além das cortinas, nós colocamos esses quadros e também colocamos no teto, nós colocamos essas espumas que vão ser trocadas estes dias, vão ser trocadas por brancas, né? Elas vão ser brancas. Nós colocamos essas na época porque era o que nós tínhamos, mas faz total diferença, né? Nós percebemos isto quando nós fizemos. O tempo de reverberação muda completamente. E outra coisa também que a gente percebe visitando as igrejas é que às vezes a gente não se importa com a posição que nós colocamos as caixas. A gente coloca as caixas de qualquer jeito, mas não é. As caixas precisam ser apontadas Aliás, as nossas caixas precisam ser apontadas. Passou um carro aqui e me atrapalhou. Carro de som. As nossas caixas precisam ser apontadas para o público. Veja, no caso, esse ângulo aqui dessa caixa. Aqui em cima, no PA, nós temos 2 caixas da JBL. Depois eu vou falar para vocês sobre essas caixas fantásticas. Elas precisam ser apontadas para o público. Vejam a inclinação dela, tá vendo? Elas ainda vão subir um pouco mais, mas elas são apontadas para o público, para os irmãos. Essas caixas não podem ser apontadas para o teto, e isso faz toda a diferença. Nós falávamos no outro vídeo, por onde nós começar? Pastor, por onde nós podemos começar? Veja as posições das caixas. Talvez faça muita diferença, né? Você apenas mudar a posição das caixas. Como você viu, foram poucas as mudanças que nós fizemos. Ainda vamos fazer mais. Nós não paramos, né, de mexer, de agitar. Nós iremos colocar mais lã de rocha, e isso muda, né? Isso muda a sonorização. O som fica mais gostoso, fica um som com pressão e ao mesmo tempo baixo, né? Ele tem pressão, ele tem gordura, mas ele é um som baixo, um som agradável. Quando a banda toca aqui na nossa igreja, como a bateria está no aquário, a gente escuta o som que foi mixado. Então a gente escuta o som só mixado. Então aquele barulho que a bateria costuma ter. E eu quero daqui defender os bateristas. Não é culpa dos bateristas. Nem sempre a culpa é do baterista que toca forte, porque é um instrumento difícil de você ter ali
o volume correto. Aqueles que estudam muito, falei já, que vivem em outro nível, profissionais, que estudam em conservatórios, conseguem, mas os nossos bateristas, que são bateristas excelentes, eles não têm essa pegada ali de tocar com leveza. Você pega um violão, você abaixa o volume, tem um gnobbe ali, você baixa. Você pega um baixo, tem um gnobbe. Você pega uma guitarra também, você pega um teclado, tem um gnobbe de volume. A bateria, além de ser muitos instrumentos, ele não tem um volume onde você possa baixar. E a gente percebe que quando você pega um instrumento como a bateria e joga dentro de um quadrado, porque as nossas igrejas, e eu falo começando pela minha igreja, nenhuma das nossas igrejas mais antigas, que fique bem claro, elas são construídas pensando na sonorização. A gente constrói os nossos templos pensando só num quadrado para colocar pessoas, a gente não pensa na sonorização, e aí a gente acaba colocando vidro em todo lugar. Vidro é inimigo, né, do som. A gente coloca mármore em todos os lugares, e isso também é inimigo. A gente não quer tecido dentro da igreja, a gente não quer uma planta, né? Uma planta dentro da igreja também ajuda, bancos de madeira também ajuda, e às vezes você, como eu estava dizendo, você pega uma bateria dessa e deixa ela sem aquário, e o baterista, coitado, bate lá com força e é um barulho. Às vezes até a gente se acostuma, às vezes nós nos acostumamos com esse barulho, mas alguém que vem de fora, essa pessoa que vem de fora acaba percebendo que é muito barulho, é muito zoado, e a gente pode melhorar isso, a gente pode fazer isso com excelência. E o propósito desse canal, Pastor e Som, é exatamente trazer conteúdos que possam melhorar a nossa sonorização. E eu quero repetir para você, sem gastar muito dinheiro. Você não precisa ter a mesa que nós temos hoje. Essa mesa hoje está em volta de entre 7 e 9 mil. Existem mesas mais baratas que vai trazer o mesmo resultado. A gente só precisa estudar. O pastor precisa entender que a palavra que ele prega é uma palavra poderosa, é uma palavra de salvação, mas as pessoas precisam entender. E eu vou repetir o que eu já tinha dito, porque eu quero repetir isso várias vezes em outros vídeos. Nós, pastores, nós pregamos palavra de vida eterna, e essa palavra precisa chegar aos ouvidos das pessoas com clareza. Os irmãos precisam entender o que o pastor fala. Eu vou repetir também, que eu já falei outras vezes aqui. Eu já fui em igrejas que o pastor falou coisas que a gente não entendeu, por causa de uma má equalização da voz pastoral, por causa da reverberação do local, e nós precisamos unir, sabe, teologia, nós precisamos unir teologia e sonorização, porque se eu não tiver uma boa sonorização, eu não vou entender a teologia. Isso é o que eu penso, é o que eu faço aqui na igreja, né? E a gente não gasta com som, a gente investe em som, porque traz retorno. As pessoas gostam de ouvir o louvor, as pessoas gostam de ouvir a palavra que chega de voz macia. Eu gosto de dizer isso, né? Que o som fica macio aos nossos ouvidos. Tá certo? Então, esse foi mais um vídeo. Se você se interessa por esse canal, se inscreve no nosso canal, passa esse conteúdo para o teu pastor, né? Às vezes nós pastores não temos muito tempo para ouvir sobre sonorização, mas se você é ministro da sonorização, né? Eu não sei como chama na sua igreja, é técnico de som, né? É uma pessoa que está ali à disposição, você passa isso para ele, né? Conquista teu pastor a investir em som, né? E você pode falar para o seu pastor, incentivar seu pastor, dizendo: pastor, a sua mensagem é muito boa, né? O conteúdo que o senhor traz para nós é muito bom, só que a gente não está entendendo. Quem senta lá atrás não está entendendo, sabe? Fale isso para o seu pastor, sabe? Seja sincero com ele. Vamos dar uma melhorada aqui
no nosso sistema de som, vai ficar legal. E aí pode contar comigo, qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Se precisar de alguma ajuda a mais, nós estamos à disposição como pastor, como técnico de som. Estamos aqui para ajudar a sua igreja, para ajudar você, tá bom? Até lá, com mais vídeo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos vós, hoje e para sempre. Amém.